Olá, dando continuidade ao histórico da legislação especial inclusiva, que iniciamos na aula passada, vamos, então, poder dar essa continuidade à nossa aula. Nesse primeiro slide, como da aula anterior, eu começo Histórico, Legislação, Educação Especial Inclusiva, parte 2, meu nome, minha titulação, professora doutora Edcléia Mascarenhas, tem uma foto minha do lado esquerdo, né? Eu sou uma mulher branca, cabelos grisalhos, com reflexo em lourados, estou usando uma roupa de fundo escuro, atrás uma parede na cor bege, e usando óculos e batom vermelho. Sou professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ainda nessa prancha abaixo, a coordenadora do Núcleo de Educação Especial Inclusiva, e mais abaixo, o símbolo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é uma pira, uma tocha olímpica, em dourado, com as chamas em vermelho, e ao lado o símbolo do nosso Núcleo de Educação Especial Inclusiva, que são bonecos na cor azul de mãos dadas, e abaixo deles a sigla NEEI, N-E-E-I. Bom, nós vamos, então, iniciar uma conversa sobre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Nós temos ao lado direito, em fundo azul, o emblema da Unesco, e ao lado as representações sobre pessoas com deficiência. Temos uma representação alusiva a uma pessoa na cadeira de rodas, uma representação também de um boneco, né, uma representação de um boneco com uma bengala Hoover, que é a bengala usada por cegos, a representação de mãos configurando uma língua de sinais, e a representação do interior de uma cabeça em perfil, representando as deficiências intelectuais. Abaixo escrito, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2006, da qual o Brasil é signatário, desloca a ideia da limitação presente na pessoa para sua interação com o ambiente, definindo assim no seu artigo 1º, que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Então, observem como é interessante que essa definição desloca o foco na pessoa, desloca o foco na deficiência, num impedimento físico, intelectual, sensorial, para as barreiras e para a importância das remoções dessas barreiras para uma participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. A gente esquece uma mudança, né? Uma mudança de paradigma, uma mudança de olhar sobre a questão das pessoas com deficiência. Bom, dentre os compromissos assumidos pelos Estados-partes, quer dizer, os Estados signatários dessa convenção, é assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, em ambiente que maximize o desenvolvimento acadêmico e social, compatível com a meta de inclusão plena. Então, está vinculado a essa meta a adoção de medidas para determinadas garantias. Vamos ver quais. Primeiro, as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob a alegação de deficiência, e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório sob a alegação de deficiência. Não cabe mais para essa convenção internacional dizer aqui, né, nessa escola, nós não estamos preparados, essa escola não é para o seu filho. Na parte B,
né, no item B, as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de qualidade, gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem, certo? Então, igualdade de condições, mas garantindo que as especificidades para remover o que? As barreiras. Bom, no sentido dessa convenção, nós vamos ter a legislação brasileira, né, seguindo os princípios norteadores dessas convenções internacionais. Então, nós podemos citar o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Do lado esquerdo, nós temos um desenho de um rosto humano facetado, né, em várias cores, é uma circunferência em várias cores, esse rosto, justamente para mostrar os diversos contornos, né, e configurações. Em 2006, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça e a Unesco lançam o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, inserindo o Brasil na década da educação e direitos humanos, prevista no Programa Mundial de Educação de Direitos Humanos. O plano define ações para fomentar no currículo da educação básica as temáticas relativas às pessoas com deficiência e para desenvolver ações afirmativas que possibilitem inclusão, acesso e permanência na educação superior. Veja só, a nossa disciplina é um exemplo claro, né, de estarmos atentos às diretrizes do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, inserir no contexto da formação de currículo das licenciaturas, disciplina que trate especificamente não só dos direitos, mas das metodologias, das práticas pedagógicas vinculadas e relacionadas, no caso da nossa disciplina, ao público da educação especial. Bom, então, seguindo, né, nesse caminho, nós tivemos uma Conferência Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, sobretudo após a Constituição de 1988, uma ênfase na organização de conselhos, não é, de conselhos de direitos, sendo esses conselhos, né, de acordo com as representatividades. Então, nós temos o conselho voltado para as questões afrodescendentes, indígenas, da população LGBT, que é mais, das pessoas com deficiência, e esses conselhos, eles existem, sem dúvida, os conselhos também de saúde, educação, esses conselhos existem numa cascata. Então, você tem o conselho federal, estadual e municipal. Então, esses conselhos, eles se reúnem em conferências municipais, estaduais e nacionais para discutir perspectivas e propostas de políticas para aquele segmento do conselho. Então, essa foto é a foto dos itens, né, e textos norteadores da primeira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi realizada em Brasília, de 12 a 15 de maio de 2006, onde compõe um relatório estadual das diversas conferências. Nosso país é um país continental, então nós temos uma diversidade de olhares, de perspectivas e necessidades, e o tema central dessa conferência de 2006, acessibilidade. Você também tem compromisso. Então, ele é representado, né, por um quadrado, a parte superior em azul, a parte embaixo um verde próximo, né, a um verde limão, acima uma figura aqui como se representasse um sol, né? E uma reta, um caminho, né? Dá um sentido de caminho, de ascensão, para tentar, né, mostrar acessibilidade como uma reta, um caminho, uma meta a ser perseguida, a ser construída. Bom, tivemos também
nesse mesmo tempo, o estabelecimento do plano de aceleração do crescimento e em relação às metas da educação, né, no contexto do plano de aceleração do crescimento, o plano de desenvolvimento da educação, chamado PDE, que enfatiza o desenvolvimento humano, social e traz a educação como prioridade no plano de metas, compromisso, todos pela educação, por meio de um decreto 6.094 de 2007. Esse plano ele estabelece diretrizes para a garantia do acesso e permanência no ensino regular e no atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, fortalecendo, assim, o princípio da inclusão educacional nas escolas públicas. Então, vocês vão vendo que nós vamos tendo uma série, né, de medidas legais que vão encaminhando para a garantia dos direitos à inclusão. E aí nós chegamos a uma convenção internacional muito importante, que é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Dessa grande, né, convenção internacional, o Brasil ele passa a ser signatário, quer dizer, ele assina, ele assume no corpo da legislação brasileira, como parte da Constituição, por meio do Decreto Legislativo 186, de 2008, ele assume todo o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E mais à frente, no ano a seguir, por meio de um decreto nacional 6949 de 2009, com toda a convenção ratificada, quer dizer, assumida plenamente cada compromisso pelo governo brasileiro. Uma conquista muito importante. Então, voltando para o nosso decreto, e está aí decreto 6949 de 2009, abaixo o link do Planalto, onde vocês podem ler esse decreto, estudar esse decreto em toda a sua íntegra. Nós temos do lado direito um círculo representando o globo, né, o globo terrestre, com vários símbolos de pessoas com deficiência. O símbolo é um boneco com uma bengala Hoover, um boneco sentado numa cadeira de rodas, mãos acolhendo, impedimentos, uma pessoa com a dificuldade da expressão oral, uma orelha, né? Uma orelha demonstrando que essa pessoa tem uma perda auditiva, que aí você pode ter a perda auditiva do lado também. As mãos sinalizando Libras. Então, dentro das áreas de deficiência, você tem vários níveis, né? Tem pessoas que têm uma perda mais leve, auditiva, outros que têm uma perda mais severa, precisarão de Libras. Enfim, tentando mostrar que dentro da diversidade das deficiências, existe ainda uma diversidade dentro, né, dessas diversidades. Bom, então, o decreto 6949, como eu mencionei, ele incorpora ao ordenamento jurídico brasileiro o texto da Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência. Bom, em 2011, um importante decreto, o decreto 7.612, vai instituir a Política Nacional da Pessoa com Deficiência. Na aula passada, nós falamos da primeira política, da pessoa portadora, que ainda era o termo C, que se usava portadora de deficiência. Então, essa é a segunda política, é a política que se encontra em vigência e que ela também abaixo tem o site do Planalto, onde vocês podem ler essa política de uma forma mais bem detalhada.
E ela vai receber o nome de Viver Sem Limites, né? Então, é muito conhecida, é o Plano Viver Sem Limites. É um nome, né? Um nome fantasia, não é? O nome que foi dado ao Decreto 7.612. E aí tem o fundo, né, a foto, né, da capa, né, do Plano Viver Sem Limites, um, é, um gramado na cor verde, onde você tem, né, crianças sentadas e deitadas com alguns princípios, inclusão, oportunidade, escrita em cartazes. Né? A criança com cadeira de rodas, a outra criança com uma bengala ao lado, mostrando a diversidade dessas crianças e também os seus direitos. Então, no artigo 1º fica instituído o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Plano Viver Sem Limite, com a finalidade de promover, por meio da integração e articulação de políticas, programas e ações, o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, nos termos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, aprovados por meio do Decreto Legislativo 186, de 9 de julho de 2008, com status de emenda constitucional e promulgados pelo Decreto 6949, de 25 de agosto de 2009. Então, o que é isso? A gente teve Convenção Internacional, né? Depois o Brasil ele ratifica todos os artigos da Convenção, mas você precisa de um plano. Como vai ser? Né? Como é que o país vai determinar as formas de poder executar essa grande política que não trata só da questão de educação, mas trata da saúde, da assistência, da mobilidade. Então, o plano ele vai mostrar como essa política vai ser exercida, inclusive com financiamento, né, com perspectiva de financiamento. Bom, e aí vamos falar um pouquinho desse decreto, o artigo 3º, que é o artigo que trata bastante da questão da educação e das interações. Né? Então, primeiro, ele vai tratar dessa garantia do sistema educacional inclusivo. O segundo, ele vai tratar das garantias dos equipamentos públicos de educação sejam acessíveis para as pessoas com deficiência, inclusive por meio de transporte adaptado. Não é? Porque não adianta eu ter um texto que diga, fale do direito à escola, se eu não tenho acesso, né? Se eu não tenho acesso à mobilidade física, com rampas, com banheiro adaptado, bebedouro adaptado, laboratórios adaptados para crianças com cadeira de rodas, mobilidade reduzida, se eu não tenho marcações em braille para os alunos cegos, se eu não tenho várias necessidades, várias, para suprir as necessidades e para que essa criança tenha garantido, esse aluno, o direito de vir e de ter uma educação de qualidade. No terceiro, ampliação da participação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mediante sua capacitação e qualificação profissional. Aí já é educação voltada para o mundo do trabalho. Ampliação do acesso das pessoas com deficiência às políticas de assistência social e de combate à extrema pobreza. Que aí nós temos o benefício da prestação continuada, né, que está ligado à Lei Orgânica de Assistência Social, que confere uma renda mínima, né, de um salário para aquelas pessoas com deficiência cuja família não tenha, né, condição de prover, até que essa pessoa tenha uma capacidade laboral e possa e deva ser inserida no mercado de trabalho. Prevenção das causas da deficiência. Ampliação e qualificação da rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência, em especial aos serviços de habilitação e reabilitação. Ampliação do acesso das pessoas com deficiência à habitação adaptável, com recursos de acessibilidade. Muitos, já os projetos de financiamento para residência já prevê que tenha o primeiro andar, ele seja destinado a pessoas
com deficiência e também que tenha equipamento, né, que ele seja adaptado com internamente, né, para que a pessoa tenha as barras de locomoção, banheiro adaptado, para que realmente ela tenha o direito, né, a sua segurança e integridade dentro do lar. Promoção do acesso, do desenvolvimento e da inovação em tecnologia assistiva. Né? Então, não só investir e dar funcionalidade ao que já existe, quer dizer, o acesso a laboratórios com adaptação no periférico de um computador para alunos com deficiência física, né, que não consigam, né, utilizar, estou mostrando aqui o mouse, né, nem pessoas com limitação motora não conseguem utilizar o mouse, estou mostrando o mouse nesse momento, que exija esse tipo de controle. Pessoas cegas também não utilizam o mouse, eles utilizam leitores de tela, que vocês vão estudar mais à frente, para que possam ter o uso do computador. Então, todos esses pontos são pontos que da própria tecnologia assistiva que precisa ser incorporado à educação e também as inovações, quer dizer, os novos estudos em tecnologia assistiva que possam facilitar a vida das pessoas com deficiência. Ainda o decreto 7.612, o artigo 4º, ele vai falar dos eixos de atuação do plano. Então, ele tem um eixo que é só voltado à educação, outro voltado à saúde, que é onde são criados centros de referência, os centros odontológicos especiais, o eixo da inclusão social e o eixo da acessibilidade. Vejam só, a acessibilidade é um eixo, inclusão, que vai perpassar todos os outros eixos da política. Ainda em relação ao acesso à educação, nós vamos ter, a partir desse decreto, algumas medidas que foram implantadas nos estados e municípios brasileiros, foram as salas de recursos multifuncionais, que são salas que estão com equipamento, computador, jogos, impressora braille, né, quando a sala de recurso voltado para cegos, enfim, um equipamento que é encaminhado para a escola e cabe à escola ter um espaço e ter o professor para poder oferecer esse sistema de apoio das salas de recursos multifuncionais. Muitas escolas têm implantado, até hoje, implantadas essas salas de recursos que são elementos estruturais fundamentais para o apoio à inclusão desses alunos na educação básica. O programa Escola Acessível, que vem verba e transporte adaptado. Então, vem verba para que a escola possa fazer pequenas reformas, né? Rampa, enfim, algumas formas de acessibilidade, e também os transportes adaptados, né, que vão chegando aos municípios à medida que os municípios vão identificando as necessidades e solicitando ao FNDE. No cômputo das universidades, foram criados núcleos de acessibilidade nas universidades. Então, as universidades, o ensino superior, não está fora dessas medidas. Por exemplo, os IFRJs, que foram os Institutos Federais, que foram criados, né, sobretudo nesse mesmo momento histórico, eles foram ampliados. Todos os IFRJs, a maior parte, tem o núcleo de acessibilidade com concurso próprio para prover os técnicos que vão oferecer essa acessibilidade no ensino superior, com concurso para profissionais intérpretes de Libras, orientação à mobilidade, para compor essa equipe técnica de apoio. Ainda nesse escopo, foram também previstas verbas para cursos superiores Letras Libras. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos, na UFRJ, a oferta, o curso Letras Libras. Nesse curso Letras Libras, é uma vertente fundamental, não só para formar o ouvinte, que será o intérprete de Libras, mas para formar também o docente surdo,
para poder ser o professor, né, de língua brasileira de sinais, sobretudo também nas universidades, na educação básica. O Pronatec já é um programa voltado para o acesso ao ensino técnico e tecnológico, incentivando também na educação técnica a inclusão de alunos público da educação especial. E uma série de pacotes de formação de professores por meio da educação à distância, com diversas especializações, por meio da Universidade Aberta do Brasil. Bom, nós temos, então, seguindo as conferências, que geralmente acontecem de 4 anos, às vezes de 3, aí vai depender muito de como se constitui a política naquele momento. Então, nós temos a Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência de 2012, né? Qual vai ser o tema dessa conferência? Claro que vai ser a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, estamos no auge da discussão, no auge também da promulgação do Decreto 7.611. Então, o tema foi um olhar através da Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência da ONU, novas perspectivas e desafios. Então, como é que o Brasil vai enfrentar esse desafio, vai acompanhar a execução dessa política, desse plano Viver Sem Limites. Então, essa foi a grande discussão que foi travada no Brasil, né? Em todas as conferências dos municípios, estaduais, até a Conferência Nacional. A foto, aí a gente já não tem mais aqueles vários símbolos, mas é a tentativa de, por meio de um símbolo, tentar mostrar as diferenças da diversidade. Então, vou começar a ler o sinal de baixo para cima. Então, de baixo tem uma semicircunferência em azul e em verde, como se fosse sobre a circunferência o desenho que pode ser de um assento ou uma silhueta de um corpo. A mão, numa cor mais escura, em preto, como se ela estivesse conversando por meio de uma língua de sinais, e acima um círculo amarelo que poderia representar a cabeça. Então, você olha e você tem uma sensação gestáltica, né, de ter uma pessoa, sentada numa cadeira e aí fazendo o sinal. E Conferência Nacional, e acima de Conferência Nacional, o nome Conferência Nacional escrito em sistema Braille. Não é Braille tátil, porque o Braille mesmo tátil, as pessoas cegas recebiam no ato da conferência o material em Braille. É só uma ilustração de como é que são as letras, né, Conferência Nacional, escrito, né, no Braille, né, no sistema Braille. Bom, então, paralelo às conferências que tratam especificamente, né, dos direitos das pessoas com deficiência, nós vamos ter especificamente as Conferências Nacionais de Educação. Então, nós vamos ter a CONAI de 2010, a CONAI de 2014, onde existem os eixos voltados à questão da diversidade e inclusão. E aí a foto é o mapa do Brasil, escrito CONAI, 2010, 2014, na cor verde. Bom, chegamos, então, a uma lei que muito importante, né, que é o nosso atual Plano Nacional de Educação. Nós já falamos do plano, né, do plano anterior, né? Então, também está o site que vocês podem pesquisar melhor o nosso atual Plano Nacional de Educação e Vigência.
que trata, né, da questão da universalização em relação ao público da educação especial, universalizar o atendimento de 0 a 3 anos para crianças com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação. Implementar o AE, que é atendimento educacional especializado, formação de professores nas escolas indígenas, quilombolas e do campo. Vejam só, o plano ele vai começar, então, esse plano a transversalizar as questões específicas, né? Ser indígena e ter uma cegueira, ou ser surdo. Ser quilombola e ter uma deficiência. Né? Como é que é a questão da população do campo, a oferta da população do campo para as pessoas com deficiência? Né? Como é que elas vão ser inseridas no contexto específico da educação do campo? Então, a gente começa a ver a preocupação da transversalização das políticas. Transporte acessível, fomentar pesquisas de produção de material didático acessível, isso é importantíssimo, né? Porque para garantir a educação, a equidade, eu preciso que esse aluno tenha acesso ao material próprio, conteúdos ligados à temática nos cursos de graduação e pós-graduação, parcerias com instituições e, sobretudo, famílias. Muito interessantes nas famílias, a parceria com as famílias previstas no Plano Nacional de Educação para que a gente possa atingir os objetivos voltados para esse público. E uma outra lei muito importante, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Ela também é reconhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lembra que eu fui falando da Convenção Internacional de Direitos, depois o Decreto 6949, então, todo esse encaminhamento que veio das discussões internacionais que foi assumido pelo Brasil, ele agora se materializa, né, na Lei Brasileira de Inclusão. O Decreto 7.611 era uma política de execução do Decreto 6949. Aí agora não, nós temos uma política. Então, ela vai reforçar ainda mais esses direitos inalienáveis. Então, ele é destinado a assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos, das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão e cidadania. Essa lei tem como base, olha lá, a nossa Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência e o Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o já previsto na Constituição, no parágrafo 13 do artigo 5º. Em consonância, né, ao plano, né, jurídico externo e a promulgação no Decreto 6949. Quer dizer, o Decreto 6949 ele incorporou à Constituição brasileira todas as recomendações da Convenção Internacional. Bom, vamos então ver qual o primeiro artigo da Lei Brasileira de Inclusão, destinado a assegurar, promover, em condição de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Eu reforcei separadamente para nós pensarmos, né, em todos os aspectos, né, para essa inclusão social. E aí a importância dos vários segmentos: educação, saúde, transporte, assistência social, lazer, trabalho. Então, para cada uma, né, dessas pastas, né, de oferta dessas políticas, nós temos que estar prevendo a questão das pessoas com deficiência. Por isso que a gente começa a falar que é a importância da transversalidade dessas políticas.
O artigo 2º, ele define pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Vamos lá, nesse artigo a gente tem que parar e esmiuçar cada pedacinho desse artigo. Então, o que é pessoa com deficiência para a legislação brasileira? É uma pessoa que tem impedimento de longo prazo, de natureza física. Então, todos os impedimentos voltados para a questão, seja das amputações, seja da má funcionalidade dos aspectos físicos e que sejam de longo prazo, são consideradas pessoas com deficiência. Intelectual são as pessoas que têm alterações na área da inteligência, ter funcionamento da inteligência abaixo da média. Mental são os transtornos mentais. Sensorial. O sensorial, nós temos a visão, né? Nós temos a audição, e o qual, então, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena. Quer dizer, o que obstrui a participação plena, o direito à cidadania, não é um impedimento, mas é a barreira. Note que mudança, e que veio lá, né, assumido lá do Decreto 6949 da Convenção Internacional. Quer dizer, o que vai, então, fazer com que o ser humano seja mais ou menos deficiente não é o seu impedimento, mas é a barreira. Né? Aí nós vamos ver as várias barreiras impostas, que vai obstruir a participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Né? Inclusão, então, não é só dizer que está junto. Eu tenho que romper com essas barreiras. Um aluno surdo, nesse momento, para que ele pudesse. Nós não temos, nesse momento, durante essa palestra, o aluno surdo, mas vamos transformar esse conteúdo acessível em Libras, para que esse material ele possa ter acessibilidade para quem desejar reproduzir e assistir essa aula. Se eu não tenho intérprete, eu tenho uma obstrução à participação plena. Se eu não tenho rampa acessível, se eu não tenho elevador acessível, eu estou obstruindo a participação plena de quem tem a mobilidade reduzida. Se eu não tenho um laboratório adaptado, por exemplo, a um aluno com nanismo. Então, nós temos que pensar em todas as formas. Se eu ofereço um conteúdo que é um conteúdo em tinta, se eu tenho um aluno que é cego, ou um conteúdo em tinta com uma letra que não seja uma letra com qualidades para leitura, com uma pessoa com a visão reduzida. Isso eu estou falando no âmbito da escola. Né? E aí a gente pode pensar também na chegada. E para eu chegar à universidade, para eu chegar à escola, eu tenho transporte acessível? Como está funcionando os trens? Como os trens estão funcionando? Que ligam, às vezes, a municípios distantes. Como está funcionando a rede do metrô? Existe adaptação em todas as estações? Os ônibus estão adaptados? Então, muitas vezes, até para sair de casa, esse aluno não tem as condições de direito de ir e vir. Como estão as calçadas? Árvores na rua, calçadas quebradas, rompidas. Então, a gente já imagina como é a saída de casa dessa pessoa para poder
ter esse direito. Eu estou falando de educação, mas a gente pode pensar na saúde, a gente pode pensar no direito ao lazer, no direito ao esporte. Então, nós vamos vendo como esse artigo ele é profundo, como esse artigo ele precisa realmente ser destrinchado e entendido na sua magnitude. O parágrafo 1º, né, da LBI, ao tratar da avaliação, ela orienta que a mesma deve ter um caráter biopsicossocial. Porque bio está lá no biológico, no impedimento, mas o psicossocial? O psicossocial são todas essas interveniências que eu mostrei para vocês, que precisam constar no momento que eu vou fazer uma avaliação. E tem que ser realizada por uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, que deve abranger 4 aspectos: o impedimento nas funções, estruturas do corpo, cabe ao médico, né, cabe ao especialista da medicina na área, nos fatores socioambientais, então cabe ao assistente social, como é que é a avaliação social do deslocamento dessa pessoa, da vida, né, no interior, na casa, a relação à distância, os psicológicos e pessoais, na limitação do desempenho de atividades, na restrição de participação. Então, a gente já começa a observar a restrição de participação, que começa, muitas vezes, dentro de casa, já no portão, para poder ter acesso à rua e poder ter o seu direito. Remetendo assim a importância da equipe avaliar as barreiras restritivas socioambientais que estejam influenciando como um vetor negativo à participação plena do indivíduo. Então, às vezes, aquele aluno vai faltar mais, aquela família não vai poder chegar à escola, aquele aluno vai ter, então, acrescida a condição da deficiência, ainda as limitações. Então, ele vai ter duplamente, não uma exclusão dupla, tripla, às vezes, em relação à sua condição. A LBI subdivide em 2 livros, né? O livro 1, que vai tratar da definição da deficiência, né, para efeitos legais, e aí eu já mostrei, podemos até prosseguir. E o livro 2, que vai tratar especificamente de artigos e títulos que voltam à questão das garantias dos direitos no âmbito jurídico. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz a questão da judicialização, que o cidadão ele tem direito a judicializar no Ministério Público, na Defensoria Pública, os seus direitos inalienáveis. Nesse momento, vocês devem estar acompanhando as questões da ANS, dos planos de saúde. Muitas mães e famílias de pessoas com deficiências, condições raras, por quê? Porque muitos exames de complexidade, tratamentos, não são previstos nos planos, mas as pessoas com deficiência, elas precisam daqueles exames, daqueles tratamentos para a sua condição de vida, para que não tenha restrição, não tenha barreira. E, por isso, vocês estão assistindo toda essa discussão que está tendo, a pressão nas diversas instâncias, Senado, para que realmente os planos de saúde possam ofertar aquilo que o cidadão está pagando pelo plano de saúde. Não pode ser só um conjunto de exames ou de procedimentos, considerando que nós vamos deixar parte da população. Todos esses exames e tratamentos, sobretudo a partir do princípio do livro 2 da LPI, eles têm sido conseguidos por judicialização. E é justamente esse ponto que essa nova decisão frente à ANS está querendo retirar do cidadão o direito de judicializar o acesso à saúde. E eu termino, então, nossa aula de hoje, agradecendo com uma foto no fundo rosa, com margaridas na cor rosa, e eu com um sorriso para todos vocês, e agradecendo mais uma vez por estarmos juntos discutindo assuntos tão importantes em relação às pessoas com deficiência.